Você vê que uma das palavras que mais estão escritas na Bíblia é a palavra tende bom ânimo. Você vê que por muitas vezes o Senhor Jesus, o próprio Deus inclusive, falou essa palavra para nós termos bom ânimo. E o que que seria ter bom ânimo? Ter bom ânimo seria a pessoa se animar, se animar. Porque é impossível que uma pessoa lute como desanimado. Imagine um soldado na guerra desanimado. O que que vai acontecer? Esse soldado com certeza vai perder. Nós, espiritualmente falando e fisicamente falando, estamos quase lá, estamos em guerra. Espiritualmente falando, estamos em guerra. Desde que o diabo desceu para a terra, que o diabo não está no inferno, ele está na terra, nós estamos em guerra. E como é que nós vamos travar essa guerra, essa batalha, desanimado? Porque a nossa guerra não é só contra o diabo, a nossa guerra é contra o pecado, é contra o mundo, é contra nós mesmos. Então você imagina a pessoa querer enfrentar tudo isso desanimada. Por isso que frequentemente Deus disse o quê? Tende bom ânimo. Tenha ânimo, se anime. Você vê a palavra se animar. Então quer dizer, quem tem que animar você? Sou eu? Não sou eu, é você. É você que tem que fazer isso consigo mesmo, consigo mesma. É você que naqueles momentos que você está sozinho, sozinha, porque isso acontece no momento que nós estamos sozinhos, você que tem que se colocar para cima. Todos os dias, nós temos dias que nós acordamos bem, com aquela disposição, com aquela força, com aquela vontade de fazer tudo. E tem dias que nós não acordamos com vontade de fazer nada. Porque a vontade é ficar deitado o dia todo, não é verdade? Mas aí nesses momentos, o que que nós temos que fazer? Nós temos que nos animar. O problema não é você começar o dia sem vontade de fazer nada. O problema é você terminar o dia do jeito que você começou o dia. Porque aí você fez uma escolha, você deixou se levar por aquele momento ali que você não estava muito bem. E você acabou permitindo com que aquilo impedisse você de fazer as coisas. Então você tem que se animar. Você tem que colocar-se para cima, porque se você não fizer isso, quem que vai fazer? Às vezes a pessoa fica esperando algo dos outros. Ela fica esperando algo de alguém. Ela fica esperando que alguém anime ela. Tanto é que um dos podemos dizer, nichos que tem maior visualização no YouTube, enfim, nessas redes, é o que? Vídeos motivacionais. A pessoa precisa que alguém motive ela. Mas você sabe que a pessoa que depende dos outros, ela tem que entender que ela não vai ter os outros para sempre. Então você não depende de ninguém para animar você. Você pode fazer isso para você, por você. Você pode fazer isso para você. Você pode. Você pode dizer palavras positivas para você. Mas que fique bem claro aqui, eu não estou tratando aqui de coach nem de palestra motivacional. O que nós estamos tentando aqui é que você esteja animado para enfrentar as guerras espirituais. Eu não estou falando aqui de prosperidade, de isso, aquilo, não. Eu estou falando de coisas espirituais. Você tem que estar animado, animada para enfrentar as guerras espirituais. Que fique claro isso. Isso não é que palestra motivacional. Isso é algo que é sobre a questão espiritual, porque espiritualmente falando está sendo travada uma batalha exatamente agora, nesse momento. Está sendo travada a batalha pelo quê? Pela minha alma, pela sua alma. E para vencer essa batalha, para vencer essa guerra, nós temos que estar como? Animados. Mas eu só vou estar animado se eu fizer o quê? Se eu me animar. Eu tenho que fazer isso, como falamos naquele momento em que eu estou sozinho. Em que eu estou sozinho. Quantas vezes eu posso falar por mim mesmo em meio a situações, estava desanimado, estava abatido. Todos nós passamos por isso. E naqueles momentos eu falei comigo mesmo. E me animei. E aquelas palavras que eu disse para mim mesmo me colocaram para cima. Cada um pode fazer isso consigo. Mais uma vez, estou falando da batalha espiritual, não estou falando de outras coisas.
Todos os dias nós temos que lutar pela nossa alma. Então, todos os dias nós temos que estar animados para poder lutar. Se um dia eu estou desanimado e eu não me animo, o que vai acontecer? Aquele dia eu vou perder. É claro, eu não vou ver a diferença na hora, mas vou ver a diferença depois. Então, por isso a importância de fazer o quê? De se colocar para cima. De se animar. De dizer palavras que te levantem. De dizer palavras que te coloquem para cima. De não aceitar ficar abatido, abatida, triste, para baixo. Cabisbaixo ali. Porque a pessoa que fica assim, ela está exatamente como o diabo gosta. Porque enquanto a pessoa está chorando, o diabo está sorrindo. Enquanto a pessoa está lá reclamando, enquanto a pessoa está lá abatida, triste, o mal está dando risada. É por isso que você não deve aceitar ficar para baixo, ficar triste. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, certo? Mas isso não pode ser uma coisa que afete a nossa vida espiritual. Todos nós passamos por lutas, mas o que temos que fazer? Temos que seguir em frente, não podemos parar. A caminhada é longa e ela não chegou até o final. Nós temos que continuar, nós temos que ir adiante, avante. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa se animar, ela precisa se colocar para cima. Porque o trabalho do diabo é nos desanimar. Se Deus trabalha dizendo que tem bom ânimo, o diabo trabalha dizendo o que? Desanima. Se entrega, para, desiste. Abandona, chega, desiste disso. A palavra de Deus diz, tem de bom ânimo. O diabo é totalmente contra isso. Ele vem dizer o que? Desanima. Não adianta, você é fraco, você não vai conseguir, isso é isso, isso é aquilo. Mas aí, naquele momento, a pessoa ela tem que lutar. Às vezes nós temos que lutar contra nós mesmos. Às vezes nós estamos desanimados. Então nós temos que dizer para nós mesmos as palavras que vão nos colocar para onde? Para cima. Você não tem que ficar esperando isso de ninguém. Porque às vezes se você esperar de alguém, isso aí não vai vir. E aí? Aí você vai ficar lá desanimado, porque você estava esperando isso de alguém, enquanto você pode fazer isso por você. Porque ele disse, tem de bom ânimo. Ele se anima. Se anima. Não espere que ninguém venha animar você. Não espere que ninguém vai te colocar para cima. Às vezes o que vai acontecer é a pessoa te colocar para baixo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer. Você se coloca para cima. Porque você pode fazer isso. Você pode falar com você mesmo e se colocar para cima. Você tem esse poder que Deus deu através das suas próprias palavras. E quantas vezes eu não falei comigo mesmo? Que não estava, sabe, naquela fé. E eu falei comigo mesmo e aí mudou tudo. Né? Logo no começo do dia veio um bombardeio de coisas ruins. E naqueles momentos eu disse palavras para mim mesmo e aquilo virou o jogo totalmente. E isso não aconteceu várias vezes, não. Isso acontece praticamente todos os dias. Porque todos os dias é uma luta, né? Nós contra nós mesmos. E nós precisamos fazer prevalecer não aquela pessoa fraca, aquela pessoa desanimada, aquela pessoa que desiste, mas aquela pessoa forte, aquela pessoa que continua, aquela pessoa que segue em frente. Dentro de nós tem essas duas pessoas. Mas nós escolhemos qual que vai prevalecer, qual que vai vencer. Nós escolhemos. Então, o conselho é, a partir de hoje, se anime. Não espere que ninguém faça isso por você. Faça você por você. Se coloque para cima. Se coloque para cima. Todos os dias que você estiver ali, meio triste, cabisbaixa, querendo desanimar, querendo se entregar, sabe? Dá uma sacudida em você. Você conhece você, não é verdade?
E você sabe o que você precisa ouvir. Não é verdade? Quando você está lá triste. O que você tem que ouvir? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, vamos. É isso que eu tenho que ouvir. E você tem que falar isso para você. Quantas vezes eu não falei para mim mesmo? Comigo mesmo? E a pessoa achar que não, mas isso muda tudo. Eu já tive várias experiências como essa. Eu posso afirmar a diferença que isso faz no nosso dia. Você dizer palavras para você. Porque às vezes a pessoa diz para ela: ah, eu sou fraco, ah, eu não consigo, ah, não vai dar certo, ah, não vai acontecer. Eu estou falando de coisas espirituais, tá? Não estou falando de prosperidade, não. Ah, isso, aquilo outro, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir. Quantas vezes a pessoa já não disse isso para ela? Mas olha as palavras que ela diz para ela. Aí você entende porque a pessoa está sempre fraca. Aí você entende porque a pessoa sabe, não vai. Olha as palavras que ela está dizendo para ela. Muda o seu vocabulário. Muda a sua visão. Porque se mudar a cabeça, meu amigo, a vida muda. Mas enquanto a mente for aquela mente, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai acontecer, não nasci para isso mesmo. Enquanto a cabeça for essa, enquanto a visão for essa, não vai mudar nada. Mas quando você muda a sua mente, quando você muda as suas palavras, aí tudo muda. Então, mude isso a partir de hoje. Comece logo no começo do dia, sabe? Dizendo palavras ali que vão te colocar para cima, porque uma coisa é você não estar animado, outra coisa é você não estar desanimado. Uma coisa é você não estar estando fraco, outra coisa é você não estar forte. Faça um teste, faça um desafio. Levante logo pela manhã e já encha a sua boca de palavras que vão te colocar lá em cima. E veja o que vai acontecer. É claro, as dificuldades vão vir. Mas são exemplos aqui, tá bom? Para você entender. Quantas vezes não venho de situações na minha vida e o que eu disse? Deus é comigo e pronto, acabou. Eu já comentei aqui a outra situação que aconteceu. Homem de Deus sou eu. E eu dizendo essas palavras, eu sou forte, eu consigo, eu posso. Eu vou vencer. Quero ver o diabo que vai me impedir. Quero ver o demônio que vai me atrapalhar. Quero ver o inferno que vai se colocar contra mim. Então, quer dizer, são palavras, meu amigo, que você vai onde? Você vai lá em cima. E essas palavras são poderosíssimas, porque elas jogam você lá em cima. Isso não é questão de soberba, nem orgulho, não. Isso é questão de fé, meu amigo. Está escrito como determineis, assim se efetuará. Então acontece, nossa palavra tem poder. Nossa palavra tem poder na nossa própria vida. Às vezes a pessoa, por exemplo, nós que levamos a palavra até as pessoas, às vezes nós levamos a palavra até as pessoas e nós não usamos a palavra para nós mesmos. Esse erro não podemos cometer. Por exemplo, eu estou falando para você de uma coisa que eu faço. De uma coisa que eu faço, de uma coisa que eu falo comigo mesmo. E eu vejo o impacto, eu vejo a diferença de falar comigo mesmo. Eu vejo a diferença, o impacto que isso faz, que dá uma reviravolta. Naquele momento que você estava ali, desanimado, desanimada, triste, para baixo. Quando você decide dar essas palavras para você, você muda, você vê que você não precisa de ninguém. Você não precisa que ninguém venha dar palavras motivadoras para você. Eu não preciso, sinceramente, eu nem procuro ver nada disso. Porque as palavras que eu preciso saem da minha boca. As palavras que eu preciso para me animar, para me motivar, saem da minha boca. Antigamente eu ficava procurando ver essas coisas aí. Antigamente eu ficava lendo na Bíblia assim, ficava tentando achar um versículo aleatório para Deus dizer que Ele é comigo.
Sendo que eu podia dizer isso, eu poderia dizer isso para mim mesmo. Deus é comigo e pronto, acabou. E foi o que eu comecei a dizer. Foram essas palavras que eu comecei a colocar na minha boca. Eu tirei as palavras de derrota e eu comecei a colocar as palavras que me colocavam para cima. E aí, meu amigo, tudo mudou. Então muda as suas palavras, que você vai mudar a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa forte quando você, as suas palavras forem palavras diferentes, forem palavras que te colocarem para cima. Porque você imagina você entrar forte na guerra, é outra coisa. Imagine você entrar animado na guerra, é outra coisa. Agora você querer entrar desanimado, você querer entrar fraco, é você pedir para perder. Então mude as suas palavras. Por você, faça isso por você, não é por ninguém, não é por você. Para que você seja mudado, seja transformado numa pessoa forte, uma pessoa que vai vencer as suas guerras espirituais. Porque o diabo ele trabalha na mente, semeando as palavras negativas, semeando as palavras de desânimo, semeando as palavras de fraqueza. E ali nós temos que combater e falar outras palavras, para que dessa forma nós possamos vencer essa guerra, essa batalha espiritual.